De todas as disciplinas espirituais, creio que uma das mais negligenciadas é a vida de oração. Isso fica evidente, por exemplo, nos nossos cultos semanais. O culto de oração sempre foi um momento de celebração onde há uma menor participação, um menor grupo de pessoas. E isso acontece por vários fatores. E normalmente as desculpas sobre o porquê nós não oramos são exatamente as mesmas. Ou nós estamos cansados demais para orar, ou nós não sabemos muito bem o que fazer na oração. Alguns vão até chegar no extremo de afirmar que a oração é uma perca de tempo. E no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas de como você pode melhorar no seu momento de oração, no seu momento devocional, ou como você pode começar a fazer essa disciplina. E antes de entrar nas dicas, é preciso dizer uma coisa: nós não sabemos orar. Normalmente, quando ouço alguém me dizer que não sabe orar, eu sempre gosto de relembrar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 26, que afirma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Esse versículo, por si só, já deveria servir como um guia para as nossas orações, porque de fato nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, e isso deve trazer ânimo e esperança para a nossa vida de oração. Tendo então dito isso, nós vamos passar agora para as nossas dicas. A primeira dica é: defina a oração como uma prioridade em sua vida. Nós vivemos tempos em que os dias estão cada vez mais corridos. E embora nós tenhamos tanta facilidade no nosso dia a dia, parece que não tem sobrado muito tempo para muita coisa. Mas isso não é verdade. Às vezes você diz que não te sobra tempo para oração ou para a leitura bíblica que seja, mas a verdade é que você tem sim tempo. A questão é que você não sabe aproveitar esse seu tempo. E eu quero te fazer uma pergunta: quantas horas do seu dia você passa em redes sociais? Talvez no Facebook, Instagram, TikTok, até mesmo aqui no próprio YouTube. E para você saber, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de países que mais usam as redes sociais. São 3 horas e meia em média de uso por dia. Isso significa que nós temos sim tempo. O problema é que nós estamos gastando nossos tempos ou as nossas horas em redes sociais e não investimos o nosso tempo na vida de oração. Então, nessa primeira dica, nós precisamos entender que a vida de oração necessita ser para nós uma prioridade. A segunda dica é: separe um tempo em um local que seja adequado para a oração. Essa também é uma dica importante para você. Você precisa separar um tempo em um local que sejam próprios para orar. E por que isso é importante? Porque primeiro, nós estamos sendo bombardeados por vários estímulos que tiram a nossa atenção o tempo todo. É televisão ligada, é cachorro latindo, é criança chorando, é moto passando na rua, é notificação chegando no celular o tempo todo. E isso com certeza vai atrapalhar o seu tempo de oração. E é claro que, abrindo um parêntese aqui, nós somos convocados a orar o tempo todo. Então, se você está no trânsito, no trabalho, andando, você pode orar. Mas é importante que também você dedique um tempo e local que são específicos para esse momento de oração. A terceira dica: ore mesmo que seja pouco. Eu vou dizer uma coisa que vai parecer estranha, mas eu vou explicar. Um dos maiores inimigos que você terá no seu tempo de oração é a própria oração. E o que isso quer dizer? Quando nós fazemos o propósito de orar, nós temos a tendência de querer orar muito já na primeira vez. E talvez você não esteja acostumado a isso. Então você faz um propósito de orar todos os dias. No primeiro dia você está firme nesse propósito, você ora ali um bom tempo, 20, 30, 40 minutos, né, que já é um tempo razoável para quem não ora. E aí o que vai acontecer com certeza no próximo dia é que esse tempo já vai diminuir, você vai desistir talvez do seu momento de oração, ou você vai começar a achar isso tão pesado que vai fazer você de alguma forma desistir desse processo. Por isso que a oração, ela precisa existir ou precisa ter um processo gradativo até você se acostumar com tudo isso. E com o passar do tempo, você vai crescendo com certeza e amadurecendo na sua vida espiritual a ponto de chegar momentos que você precisa parar de orar porque tem outros compromissos. A oração
oração vai começar a fazer parte da sua vida. Mas para isso você precisa começar aos poucos. Comece então, faça orações curtas, ore ali 5, 10 minutos, anote, coloque os seus pedidos de oração ali à sua disposição para que você veja, para que você os leia e comece então a orar por eles. E aos poucos a oração começará a fazer parte da sua vida diária. Eu gosto de dizer que a oração é como um exercício físico. Você não começa como um iniciante numa corrida, fazendo uma maratona. Você começa talvez caminhando e aí depois de um tempo você acelera um pouco o passo, corre alguns metros, até o momento que você se vê correndo 3, 5, 10 quilômetros sem muito esforço. Então, a oração é muito semelhante a um exercício físico. Você precisa começar, mesmo que seja pouco no início, mas com o passar do tempo você vai desenvolver a sua vida de oração. E a quarta e última dica parece não ter muito a ver com a oração, mas ela tem. A quarta dica é a seguinte: participe dos cultos públicos em sua igreja. Aí você pode me dizer o seguinte: mas o que isso tem a ver com a minha vida de oração particular? E eu te respondo com uma outra pergunta: por que isso não teria a ver com a sua vida de oração particular? E eu vou te explicar o que eu quero dizer. Às vezes você não sabe como orar, você não sabe o que orar ou quando orar, e o culto público é um momento de adoração comunitária que nos ensina em muito na nossa vida de oração particular. O culto molda a nossa oração. Se você for em uma igreja, em qualquer igreja que tem o hábito de ter um culto de oração ou algo nesse tipo, e você ouvir a oração de alguém, você sabe se essa pessoa participa ou não dos cultos públicos. Não sei se você já reparou, mas normalmente as orações comunitárias que nós fazemos dentro das igrejas, elas parecem umas com as outras. É comum você ouvir pessoas diferentes orando e usando as mesmas palavras, a mesma linguagem, às vezes começando ou terminando a oração da mesma forma. Isso acontece porque esse momento de culto público molda a nossa oração, a maneira como nós oramos. E quando você participa do culto, você ouve diversas orações, você fica sabendo quais são as necessidades da sua igreja, você cresce espiritualmente, você é incentivado na vida de oração. Quantas vezes aconteceu comigo, eu sendo pastor, eu ouvi algumas orações de alguns irmãos que me fizeram meditar sobre a minha própria vida ou relembrar de verdades das escrituras. E isso aconteceu, por exemplo, recentemente. Estava preocupado, com algumas programações de final de ano, planejando algumas para o próximo ano, e eu estava de fato preocupado com algumas coisas. E em uma dessas orações, e a pessoa que orou não sabia dessas minhas preocupações, ela orou dizendo que nós fazemos planos e que a resposta vem de Deus e que por isso nós precisamos confiar no Senhor. E veja, eu conheço esse versículo, eu sei que ele está nas escrituras, já o mencionei muitas vezes, até mesmo nas minhas próprias orações, mas o fato daquele irmão orar, dizendo o seguinte: Senhor, nós estamos fazendo planos para o próximo ano, mas nós confiamos no Senhor, confiamos na sua soberania. Isso me ajudou na minha própria vida de oração, ajudou para me trazer consolo, para me trazer conforto naquele momento de preocupação, serviu para me lembrar de que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. E então eu orei depois, reconhecendo a soberania de Deus e lançando sobre Deus as minhas preocupações. Então perceba, se eu não estivesse ali participando daquele momento, eu não teria sido relembrado dessa verdade da Escritura. E talvez eu ainda estivesse preocupado com aqueles pensamentos de antes. Então aquela oração me ajudou no culto público, me ajudou na minha vida particular, trazendo conforto, consolo e também na minha própria vida de oração. E não somente isso, mas talvez você ouve um hino, um cântico, uma pregação, uma leitura bíblica que de alguma maneira vai ajudar você a se desenvolver na oração. Então você precisa participar ativamente das programações da sua igreja e que isso sem dúvida vai colaborar para a sua vida de oração, para o seu crescimento. Bom, essas foram apenas algumas poucas dicas sobre a oração. Eu espero que de alguma maneira elas sejam úteis para você. E se você quer mais dicas como essa, deixe aí nos comentários que nós podemos fazer mais um vídeo para vocês. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.